Saudações a todos, meu nome é Victor Luneta e eu estou no programa ADESG em Foco, apresentando aqui o nosso general Rocha Paiva, que vai fazer uma apresentação que vai esclarecer temas de grande interesse para a defesa nacional. A ADESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, traz esse canal de comunicação através dos seus veículos, no Instagram, no YouTube, ADESG Nacional, é o endereço, de interesse para os brasileiros sobre assuntos de geopolítica, assuntos ligados à cidadania. E o nosso convidado de hoje, ficamos muito felizes e honrados de receber, é o general de brigada Luiz Eduardo Rocha Paiva. Ele é professor emérito da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres e membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Dentre inúmeros dos seus títulos acadêmicos, destacam-se seu MBA executivo pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em Política, Estratégia e Alta Administração Militar na ESEME, mestrado em Aplicações Militares na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e doutorado em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares na ESEME. General Rocha Paiva foi também observador militar das Nações Unidas na Missão de Paz em El Salvador, comandou o 5º Batalhão de Infantaria Leve em Lorena, São Paulo, unidade da Força de Ação Rápida do Exército Brasileiro, e como oficial general geriu a implantação do programa Excelência Gerencial do Exército, tendo comandado ainda a Escola de Comando e Estado-Maior, dentre outras atribuições. General, é um grande prazer, uma grande alegria poder contar com a sua presença e muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade, Vitor, e eu tenho um carinho muito grande pela Escola Superior de Guerra e pela ADESG e as ADESGs, né? Porque eu faço palestra em ADESG de São Paulo, e no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, já fiz no Ceará, em Fortaleza, ou seja, eu tenho uma relação muito, digamos assim, muito cerrada junto com as ADESGs em todo o Brasil, portanto é uma satisfação poder conversar com vocês. Nós aqui agradecemos. General, a sua especialidade orbita geopolítica e conflitos. Embora existam múltiplas frentes bélicas hoje no mundo, qual seria o fenômeno, não necessariamente bélico, que, na sua opinião, se mostra mais relevante como fato portador de futuro na hegemonia geopolítica mundial? Sem dúvida nenhuma que é a ascensão da China, chegando talvez em uma década, 2 décadas no máximo, a superpotência rival e praticamente igualdade de condições com os Estados Unidos. Isso vai gerar a nova ordem mundial que já está se configurando, né, com uma multipolaridade, mas com uma multipolaridade com predominância de China e Estados Unidos, cada uma com seus aliados. Elas não vão ser absolutas, como potências hegemônicas absolutas, porque sempre vai ter que atender a potências importantes também, da OTAN, o mesmo Japão, a Índia, a Rússia, e muitas vezes elas vão estar aliadas de um lado ou de outro. Então, é uma multipolaridade com uma preeminência de Estados Unidos e China. O que aconteceu? O que levou a China a ter essa ascensão? Em 1978, quando saiu o grupo Mao Tse-tung, vamos chamar assim, Mao Tse-tung já tinha morrido e tinha sido sucedido por um grupo que era originário da Revolução de 1949, e o Deng Xiaoping assumiu o poder da China em 1978, e, na visão dele, o problema que fez com que a União Soviética se esfacelasse foi tentar entrar numa corrida armamentista, uma disputa no mundo inteiro, global, com um poder econômico muito mais forte que era o dos Estados Unidos. Então, Deng Xiaoping chegou à conclusão de que, antes de disputar a preeminência global com os Estados Unidos, eles tinham que fortalecer economicamente a China, e assim foi uma estratégia que, de 1978 para cá, colocou a China como o segundo país mais forte em termos de economia e talvez proximamente até ultrapassando os Estados Unidos.
E a China começou, né, vamos chamar assim, vendendo bugiganga no mundo inteiro a 1,99, né, mas também mataram a nossa indústria de calçado, nem tanto, mas de brinquedos, né? E isso aconteceu no mundo todo, e roupas, etc. E esse acúmulo de recursos que ia chegando, não só, logicamente, nessas áreas, mas que ia chegando em termos de produtos primários, eles foram reinvestindo em educação, ciência e tecnologia e foram se fortalecendo. E hoje elas são uma potência, inclusive, científico-tecnológica e militar. Então, eles chegaram a uma situação que estão já se rivalizando com os Estados Unidos. Inicialmente, essa projeção, até de acordo com a ideia de Deng Xiaoping, foi uma projeção no campo econômico e absolutamente pacífica, a ponto de muita gente dizer que a China não era expansionista. Só que após acumular forças, ela hoje, com o poder militar já altamente desenvolvido, ela está usando também o seu poder, não só político e econômico, também militar nessa projeção global. E o exemplo muito claro disso é que ela procura dominar totalmente o Mar da China, por onde passa uma porcentagem significativa, relevante do comércio mundial, inclusive de petróleo. Ali pelo Mar da China, passando pelo Estreito de Málaga, entra no Mar da China, ela está praticamente dominando o Mar da China, aproveitando afloramentos rochosos do outro lado do Mar da China, praticamente no litoral das Filipinas e de outros países que são condôminos do Mar da China, inclusive o Vietnã, e ali construindo bases aeronavais nessas regiões. E, portanto, controlando o Mar da China não só como uma passagem oceânica importante, mas também como um mar que tem riquezas, né, no subsolo, no fundo do mar, etc. E na própria área marítima. Essa daí é a ascensão da China, hoje em dia já não mais tão pacífica assim, já mais agressiva, inclusive se projetando no nosso entorno estratégico. Certamente, isso daí nós observamos em todas as notícias, né? É sempre um assunto que, se ele se afasta um pouco do cenário de prioridades, ele acaba retornando mais cedo ou mais tarde, né? Nós tivemos aí o caso da visita da secretária norte-americana, né? Nancy Pelosi, e toda a turbulência que foi gerada em torno disso, né? As demonstrações de força. E é realmente muito, muito prevalente na mídia. Agora, general, Um como que esse detalhe, fenômeno... Oi? Vitor, só um detalhezinho. Eu falei num fenômeno que eu digo que é o principal, né? O principal fato portador de futuro. Mas tem outros dois aí que nós devemos até porque esse fato portador de futuro, ele se aproveita de um outro fato portador de futuro que favorece até essa projeção da China, que é o enfraquecimento da civilização cristã ocidental, não só no campo político, mas também no campo moral, e certamente a consequência vai para o campo econômico, para o campo militar. Hoje em dia nós temos um enfraquecimento das democracias ocidentais e, em consequência, fica aparecendo o fortalecimento dos regimes autoritários e totalitários, autoritário da Rússia e totalitário da China. Então, veja bem, isso é um fato portador de futuro, o enfraquecimento da democracia no mundo ocidental. E nós vemos hoje, isso acontece na União Europeia, isso acontece mesmo nos Estados Unidos, e nós vemos, não podemos ainda chamar o nosso continente, o subcontinente sul-americano, de democracias estáveis, mas essas democracias estão ficando mais fracas ainda, e o Brasil não pode ficar dependendo de Estados Unidos e União Europeia. A nossa democracia tem que ser fortalecida por nós mesmos. E nós estamos agora numa encruzilhada muito importante no início do mês que vem. Então, o enfraquecimento das democracias ocidentais e o protagonismo do movimento globalista mundial, da oligarquia financeira mundial, que está tendo protagonismo, principalmente agora com a questão da pandemia e com a questão desses conflitos que nós estamos vendo agora. O ator principal desse movimento globalista mundial é a oligarquia financeira global, que tem um extraordinário poder econômico financeiro, não tem exército, não tem território, mas tem um extraordinário poder econômico financeiro, com o qual eles financiam estudos e centros de estudos estratégicos
que propõem políticas e eles financiam lideranças políticas em todas as democracias ocidentais e também na China, até na China, porque o dinheiro não tem pátria e essa elite financeira global, ele não tem pátria. Né? Eles são os mega investidores, são donos de bancos, oficiais ou não, investem, emprestam, financiam e depois cobram. Cobram o quê? Que essas lideranças políticas adotem as políticas que são favoráveis a esse movimento globalista internacional. Nossa, foi fundamental esses pontos que o senhor mencionou. Essa questão da ética já foi ventilada aqui no nosso programa ADESG em Foco. Nós tivemos a entrevista do vereador Pedro Duarte e ele mencionou sobre a importância da ética na gestão pública. E esse é um tema que, infelizmente, não é falado o suficiente e que, de fato, concordo com o que o senhor disse, que ele arrasta todos os demais, né? Então, ele cria condições para que outros setores da sociedade sofram ou floresçam, né? De acordo com a orientação que ele possui. Então, a ética como prioridade. Agora, no que gira em torno disso, eu ia colocar a pergunta aqui, como que isso afeta o Brasil, né? Voltando na questão dos elementos prioritários e dessa ascensão da China, mas o senhor já mencionou toda essa questão ideológica que está por trás e como, infelizmente, o que outrora eram democracias marcando passo, né? Nós temos muitas vezes regimes autoritários servindo de modelo para gerações futuras, poderia dizer assim, né? E isso é certamente muito grave e deve ser observado com grande cautela. Alguma coisa mais que o senhor gostaria de completar ou eu posso seguir para o próximo tema? Pode seguir, vamos antes. Nesse sentido, isso está relacionado com um ponto que foi levantado. Eu gostaria de indagar para os nossos espectadores, eles entenderem o que significa guerra de transição. Ela hoje é travada entre países, blocos, motivada por ideologias. Que estágio é esse que nós possivelmente estamos inseridos em todo o mundo? A guerra de transição segue uma teoria que diz que existe uma origem cíclica nas guerras. Quando você tem... E o mundo sempre foi um mundo de conflitos, onde sempre se destacaram algumas potências, às vezes até isoladamente, dominando a esfera geopolítica global, né? Então, mas sempre tem uma potência predominante e tem sempre as potências ascendentes. Quando chega uma determinada potência a disputar a preeminência daquela que está naquele momento como hegemônica, como preponderante, isso aí tende a agravar uma solução uma solução que chega às vezes até o conflito bélico. Não necessariamente o conflito bélico, mas um conflito em várias esferas do poder, podendo chegar ao conflito bélico. Então, essa guerra de transição, na realidade, é uma transição de poder. Eu diria que é melhor, eu daria um nome melhor, seria o conflito de transição, porque não necessariamente ele vai chegar numa guerra, mas muitas vezes na história do mundo assim aconteceu. Então essa guerra de transição normalmente é uma guerra entre países, só que esses países não estão isolados, a potência predominante ela tem seus aliados, e a potência que está querendo disputar aquela posição também tem seus aliados. Mas a guerra em si, ou a transição de poder em si, se faz entre países, é o que acontece normalmente. E quanto a essa, ainda uma ligação com aquilo que nós falamos antes, né, do fato portador de futuro predominante, eu falei em potências, né, disputa de potências, duas potências predominantes, China e Estados Unidos, com suas potências aliadas. É que o mundo sempre foi um mundo de conflitos. E nesses conflitos sempre estiveram presentes duas ou mais dessas potências regionais ou potências mundiais. Hoje em dia, quem é que nós temos nesse rol de potências mundiais? Nós temos Estados Unidos, União Europeia, com carro-chefe França e Alemanha, temos o Reino Unido, o Japão, temos a Rússia, a China, a Índia e um ator não estatal que eu falei aqui, que é a oligarquia financeira mundial. Em cada um desses conflitos sempre tem dois ou mais desses países, digamos, em disputa. Esses conflitos que estavam lá do outro lado do mundo, hoje em dia na Europa Oriental, no Oriente Médio,
no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, esses conflitos, a globalização tornando o mundo pequeno, esses conflitos vieram para o nosso entorno estratégico, passando pela África e chegaram no nosso entorno estratégico. Então, hoje, o Brasil, que era um país que ficou atrasado em termos industriais, científico-tecnológico, poder militar, até poder cultural, poder político, econômico nem tanto, mas o Brasil ficou atrás dessas potências. E elas, as rivais, chegaram aqui, onde as potências ocidentais nos davam alguma liberdade de ação para exercer a nossa liderança. No momento em que chegam, né, no nosso entorno estratégico, na América do Sul, potências rivais às potências ocidentais que já estavam aqui, elas vão, então, reagir a essa situação. E a história mostra que em todos os lugares do mundo, onde as potências globais entram em conflito, há reflexos para a segurança nacional, para a defesa nacional dos países condôminos daquela região. Então, com essas potências aqui e com a capacidade de atração que elas têm muito mais condições de atrair os nossos vizinhos para a sua esfera de liderança, e se o Brasil entrar em contencioso com elas, dificilmente os nossos vizinhos vão ficar do nosso lado, porque já estão muito ligados, muito dependentes economicamente, industrialmente, em termos científicos, tecnológicos, dependentes dessas potências. Então, isso é um ensinamento para nós. Nós temos que nos tornar uma potência autônoma o máximo possível no campo militar, industrial, científico, tecnológico, para podermos disputarmos por nós mesmos os nossos interesses em nosso entorno estratégico e não contar com a adesão de nossos vizinhos. Agora, o pior é que, às vezes, essas potências globais não entram em conflito entre si para disputar os bônus, as riquezas daquela região. Elas, muitas vezes, entram em acordo, como aconteceu na África, Congresso de Berlim, em 1884, fizeram uma partilha desastrosa da África para ficar com os bônus, né, das riquezas da África. E aconteceu com a própria China, que foi vítima, nos anos 1850, 1860, até meados desse século, até a Segunda Guerra Mundial, foi vítima das potências centrais europeias, mas o Japão, Estados Unidos, Rússia, que chegaram a ter 18 das 23 províncias da China sob soberania compartilhada. Então, o ensinamento que a gente tem que tirar é esse, da história global, da história mundial, porque esses países agora estão disputando seus interesses em nosso entorno estratégico, e isso traz reflexo para a nossa segurança e defesa. E quanto à guerra de transição, isso tudo está dentro da guerra de transição. Veja que até algum tempo atrás, uma superpotência hegemônica, que era os Estados Unidos, a potência ascendente vai disputar interesses e recursos e a segurança da potência até então superior, os Estados Unidos, dentro, né, da área de maior interesse para a defesa dos Estados Unidos, que é o continente americano. Elas estão aqui. Isso é transição de poder. Se os Estados Unidos não conseguirem neutralizar essa capacidade da China, eles vão acabar ficando cercados, como hoje cercam a China. Perfeito. E todo esse processo é muito interessante lembrar justamente a questão do colonialismo e como isso ganha novas matizes e isso se reflete de forma diversa no século XXI. Muitas vezes as pessoas desavisadamente não observam esses processos por detrás. E eu queria aqui destacar também e agradecer a sua coragem, a sua fibra de colocar essa questão supranacional, que de fato existe, né, e que muitas vezes, lamentavelmente, é descredibilizada ou colocada em segundo plano, rotulada de teoria da conspiração, mas que de fato faz parte desse jogo hegemônico e que a população não tem acesso a essas informações mais privilegiadas e acaba servindo até como massa de manobra. E aí nós entendemos a relevância do desenvolvimentismo, de tudo que foi preconizado desde a época do governo militar no Brasil e como isso é importante para uma maior coesão nacional, né? Nós sempre asseveramos sobre isso, aprendíamos na época nas escolas e hoje em dia talvez esses conceitos infelizmente estejam sendo deixados de lado. Espero que vejamos uma luz, né, do retorno de todos eles. Esse conflito de transição, ele é histórico. Tivemos Roma e Cartago, tivemos Espanha e Inglaterra,
Tivemos Estados Unidos e União Soviética, tivemos Alemanha e Inglaterra, né, Primeira Guerra Mundial, praticamente, né, era Alemanha e Inglaterra, um dos principais atores, e temos agora Estados Unidos e China. A realidade não é nenhuma disputa ideológica. O tempo da Guerra Fria, que todo mundo dizia que era uma disputa ideológica, na realidade não era. A ideologia marxista, era discurso. O que estava sendo disputado ali era o poder mundial, o jogo do poder mundial, porque sempre foi assim. A Rússia, ela era expansionista na Europa Oriental, ela sempre foi, até por uma questão de segurança, não estou dizendo que está certo ou errado, porque a Rússia sempre foi invadida pelos mongóis, abaixo dos Urais, foi invadida pela Alemanha, pela França, né, de Napoleão, acima dos Carpatos. Então, para a segurança da Rússia, é necessário que aqueles países da Europa Oriental não sejam aliados de nenhum inimigo declarado da Rússia. Isso é desde o tempo dos czares. Então, era o discurso marxista-leninista, a doutrina, a ideologia marxista-leninista, ela existia e existe até hoje, mas ela não era o motivo principal para a União Soviética da Guerra Fria. Era a disputa de poder mundial. E a China também não está querendo implantar ideologia. A China, então, claramente, ela quer o poder mundial, independente se o país onde ela está se projetando vai ser marxista ou vai ser maoísta, não interessa para eles. Na realidade, o cerne da disputa mundial até hoje pelo poder, tá, é o nacionalismo, muito mais do que a ideologia. Muito interessante. General, nós vamos avançar aqui no tema. Existem muitos desdobramentos e adoraria que nos aprofundássemos ainda mais, mas o senhor já preencheu bastante esse tema e vou avançar aqui na proposta. Nosso Brasil ele já teve luta armada recente, quando a implementação do comunismo foi felizmente rechaçada nas décadas de 60 a 80 pelas Forças Armadas brasileiras. Agora eu pergunto, em termos de defesa nacional, qual é o mais importante ativo de um Estado? Bom, para a defesa nacional, o ativo importante é o poder nacional, que é o somatório da vontade nacional com os recursos de toda a ordem, particularmente recursos humanos e materiais. Então, e desses, aí vai a minha opinião, né? É difícil você dizer, não, mais importante é a vontade nacional. Eu tenho até vontade de dizer que seja a vontade nacional, mas do que adianta a vontade nacional se você não tiver recurso? Então, o que caracteriza a vontade nacional? É a coesão nacional. E essa coesão nacional, você vai ter essa coesão nacional quando você não tem uma nação cindida ideologicamente. E o que está acontecendo não é só no Brasil. E isso está acontecendo na União Europeia, está acontecendo nos Estados Unidos. É uma cisão ideológica. Então, o que representa a vontade nacional? É educação mesmo, não é só ensino, educação daquele povo, cultura, valorizar sua cultura. A cultura dá uma identidade, fortalece a identidade nacional. E o Brasil está perdendo a sua cultura e está importando tudo. Ninguém mais lê nas escolas, ninguém mais lê Machado de Assis, José Alencar, digamos, a nossa música popular, ela foi totalmente descaracterizada. E nós tínhamos o nosso cancioneiro popular. O próprio cancioneiro rural, da nossa música sertaneja, ela perdeu um pouco da sua raiz, mas ainda mantém alguma coisa. Então, às vezes, quando nós vemos aqueles rodeios lá em São Paulo, aquilo é tradição nacional que está ressurgindo. Eu fico muito satisfeito de ver isso aí. Então, mas não é só educação e cultura, é também civismo, valores, patriotismo. Ter digamos assim, amor à terra. E isso, hoje em dia, por causa da cisão ideológica, e que é doutrina marxista, grancista, exatamente destruir os valores da nação, destruir a instituição família naquela nação, destruir o amor à sua história, aos seus costumes e às suas tradições. Então, isso vai minando a vontade nacional. Então, se você minar a cultura, se você minar a educação, se você não tem um povo educado, se você não tem um povo patriota, um povo com valores cívicos, valores morais,
isso enfraquece a coesão nacional, enfraquecendo a coesão nacional, você enfraquece a vontade nacional. A vontade nacional é fruto da coesão nacional e da ligação do povo com o Estado. Se você pegar a Alemanha nazista, havia no início da guerra uma grande ligação do povo com o Estado nazista. E isso, durante a guerra, foi se perdendo. Então, você pegar o início da Guerra do Vietnã, havia uma grande união do povo americano com o Estado, o governo americano. Isso se perdeu. Então, o que dá vontade nacional, além de tudo isso que eu falei, é também a ligação, a união do povo e a união do povo, a ligação do povo com a sua liderança política. Mas nós temos também, dentro do poder nacional, os recursos humanos, né? Forças Armadas profissionais. Eu vou até ler aqui para a gente andar mais rápido. Forças Armadas profissionais e motivadas, uma liderança militar efetiva, competente, uma liderança política compromissada e, portanto, se ela é compromissada com a nação e não com interesses grupais, partidários ou próprios interesses individuais, partidários e grupais, e ao arrepio dos interesses da nação como um todo, essa liderança não tem força e, portanto, você perde em termos de recursos humanos, porque vai romper aquela ligação do povo com a sua liderança. Então, uma liderança política com visão estratégica, com capacidade de vislumbrar as ameaças potenciais, não só esperar que as ameaças se tornem reais, visíveis, que ela consiga, com uma visão estratégica, identificar ameaças, e não é só no campo militar, não, no campo econômico, no campo psicossocial, e ameaças, e identificar oportunidades para empregar o poder nacional naquelas oportunidades. E também os recursos materiais, né? Recursos materiais não só no campo militar, como também no campo industrial, no campo da agropecuária, no primeiro setor, segundo e terceiro setor, no dos serviços. Então, esse conjunto é que vai dar o que eu acho que é o fator principal para a defesa nacional, que é o poder nacional. E o somatório da vontade nacional com recursos de toda a ordem, recursos humanos e recursos materiais de toda a ordem para serem empregados em prol da defesa nacional. Entendo. Então, um grande conjunto, né? Agora, predominantemente, pessoas lideradas, além dos recursos, mas lideradas por uma ética, como isso estava sendo, né, já foi pontuado nos outros momentos da nossa entrevista. Então, os assuntos sempre voltam para essa questão originária, né, que é justamente dos princípios e valores. E é muito interessante também. Só complementando. E nessa questão de recursos materiais, o Brasil precisa ter uma grande autonomia, porque total é impossível, uma grande autonomia industrial, científica e tecnológica para poder lutar nesse campo de batalha, entre aspas, que não é só militar, mas é também industrial, científico, tecnológico, agrícola, na área do agronegócio também, lutar em condições de igualdade ou superioridade no concerto mundial. Perfeito, perfeito. E apenas para pontuar que o senhor mencionou, né, a questão da cisão social e como ela é grave, recentemente houve um artigo da Political, do site norte-americano, né, que trata de política, falando sobre como na década de 50 e 60 nos Estados Unidos havia o livre embate de ideias, como é próprio de uma democracia, mas republicanos e democratas ambos discutiam assuntos em prol do seu país, né? Havia sim um enfrentamento de ideias e a forma de se chegar lá, mas não havia um enfrentamento, um ódio mútuo, como infelizmente ao longo do tempo, como o senhor muito bem asseverou, vem acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, em diversas nações europeias, que gera um desgaste muito grande do Estado, né, e perde-se o sentido originário. E aí, dentro desse último ponto que o senhor respondeu e abordou, profundamente relacionado a isso, a questão dos ativos que existem no Estado, existe um potencial grande conflito que, a nosso ver, está sendo silenciosamente alimentado no Brasil através de armas diferentes do que as do século passado, que eram as do conflito urbano e rural, mas que poderão desaguar em um mesmo tipo de enfrentamento. E
E aí eu pergunto, esse, esse, esse potencial conflito, ele existe? Ou isso é um tiro muito longínquo, ou ele está muito distante das possibilidades do futuro? Hoje em dia, até tem trabalhos escritos sobre isso. Tem um livro muito famoso de dois coronéis chineses que falam da guerra sem limites. Porque hoje o Clausewitz disse que a guerra era a continuação da política por outros meios, né? A guerra era a continuação da política por outros meios. Eu diria que a política é a continuação do conflito com outros meios. A política que é a continuação. Hoje em dia o conflito permanece. O tempo todo nós estamos em conflito. E nós temos os conflitos internos e os conflitos externos. O conflito interno, com o advento das ideologias nazi-fascista e marxista-leninista, e a presença dessas ideologias nas sociedades ocidentais, criou-se uma cisão interna muito forte na civilização ocidental, né? Os países já politicamente maduros, como os Estados Unidos, os países da União Europeia, essa cisão ideológica, ela foi digamos assim, se concretizar muito tempo depois, por serem sociedades amadurecidas politicamente, já desenvolvidas. Agora, quando você pega na América Latina como um todo, o impacto foi muito maior. E aqui no Brasil é muito grande. E já vem de algum tempo para cá. Então, esses movimentos revolucionários internos que surgiram com essas ideologias, a ideologia nazi-fascista, com a perda da Segunda Guerra Mundial pela Alemanha e pela Itália, ela ficou muito neutralizada, muito diminuída. Mas a ideologia marxista-leninista, essa prosperou. E nós tivemos no Brasil 4 tentativas de tomada do poder por eles, seguindo ou uma linha doutrinária violenta, que foi a intentona comunista de 1935, ou uma linha doutrinária pacífica. Era a convivência pacífica na Guerra Fria e o golpe de Estado não imediato, e sim o golpe de Estado prolongado, preparado, através da infiltração nas instituições, na sociedade, nas Forças Armadas, de modo que pela via pacífica se chegasse ao poder. Isso foi tentado no Brasil. A segunda tentativa foi de 1956, né, quando Stalin morreu e o Khrushchev adotou a linha pacífica, que era infiltração nas instituições e subversão, agitação e propaganda. E isso aconteceu no Brasil entre 1956 e 64, foi a segunda tentativa. A terceira tentativa foi a luta armada de linha maoísta, guerrilha urbana e rural. Isso começou ainda antes de 64, a preparação para a luta armada foi derrotada também. Aí a quarta tentativa, ela começou também lá nos idos de 60, foi chegando ao Brasil, que é a linha marxista-gramscista, que advoga, em vez de partir para o controle direto do Estado, tomar o poder direto e tomar o Estado e implantar um regime socialista, começa por uma revolução cultural para dominar, controlar a sociedade. Controlando a sociedade através de uma revolução cultural que enfraquece a família, enfraquece os valores, desgasta o patriotismo, o nacionalismo, e, ao mesmo tempo, aquele partido revolucionário vai obtendo a hegemonia na sociedade, enfraquecendo os outros partidos, dividindo os outros partidos. A outra linha de conduta é o enfraquecimento, a neutralização do aparato de segurança do Estado, né? Os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas, através de infiltração, agitação e propaganda também. Até no governo do PT, eles, no Programa Nacional de Direitos Humanos, propunha a criação de conselhos em todas as instâncias dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Inclusive, no governo da presidente Dilma, chegou a ter um decreto para a implantação desses conselhos em todos os órgãos do serviço público no executivo. O que são esses conselhos? Os conselhos iriam pressionar as lideranças estabelecidas, nos cargos estabelecidos, a adotar as políticas que eram de interesse da Revolução.
né, do processo revolucionário. Esses conselhos, eles existiram aonde? Na União Soviética, se chamavam sovietes. Então, no momento em que esses conselhos enfraquecem por dentro as instituições, inclusive as do aparato de segurança do Estado, aí você, ao chegar ao governo, você vai buscar a tomada do poder por um golpe, aí sim, imediato, com as instituições que dão a segurança ao Estado enfraquecida, com a revolução cultural destruindo a família, destruindo o patriotismo, destruindo o amor às instituições, aos valores, etc. Então, essa é a arma que está sendo usada agora, e a isso se chama hoje guerra híbrida, porque eles têm você tem no MST, você tem algum armamento no MST, mas isso daí é muito fraco por enquanto, porque eles vão tentar chegar no poder dessa outra forma, sem a violência imediata. Mas, se for necessário, vão usar a violência. Uma das formas de atuação é através das chamadas revoluções coloridas, que são aquelas grandes manifestações com o mínimo de violência para mudar políticas de governo ou mesmo mudar o governo. E as revoluções coloridas tiveram êxito na Ucrânia, tiveram algum êxito na Primavera Árabe, em alguns países na Primavera Árabe, e tiveram êxito na Sérvia, né, derrubaram o governo da Sérvia lá no final dos anos 90, etc. Então, essa é a forma de atuação interna nos países. E da forma externa, nos países, a guerra, esse livro A Guerra Sem Limites, ele mostra claramente, né, utilizar o poder econômico, utilizar o poder midiático, o controle da narrativa. Isso serve tanto para essa atuação da guerra híbrida externa como para a atuação na guerra revolucionária interna. O controle da narrativa, o controle dos órgãos de mídia. Nossa, general, fascinante. Tudo que o senhor falou é tão real, e nós estamos vivendo isso já há um bom tempo, de forma tão presente, tão contundente, né? Até a questão do decreto dos conselhos populares que o senhor mencionou, que grande parte das pessoas e da mídia não deram muita atenção, felizmente não foi aprovado. Mas o senhor veja, né, como já existe essa influência nas instituições sem esse aparato, né, censor verdadeiramente repressivo. Imaginem se ele tivesse sido implementado naquele momento. Então, isso é tudo muito sério e que sirva de alerta. Eu acredito que essa entrevista deva ser assistida inúmeras vezes, né, de forma reiterada, para que as pessoas aprendam, entendam como ocorre esse processo revolucionário em curso, né? Que nós assistimos e que, de fato, as instituições vão se esfacelando, vão sendo lentamente minadas e subvertidas. General, eu queria muito continuar, nós temos aqui, enfim, uma manancial inexorável de temas para serem desdobrados, porém, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu queria perguntar se o senhor gostaria de pontuar mais algum tema, complementar alguma informação, para que em seguida nós possamos fazer o encerramento. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas importantes, né, temas muito atuais e que devem ser levados em consideração pela nossa sociedade, né? Nós estamos num momento decisivo de nossa história e que nós devemos ver, nós temos dois caminhos a seguir. É só olhar para o passado que não fica difícil decidir qual caminho que é o melhor. Olhar para o passado e olhar hoje para o que o caminho atual aponta em direção ao futuro. Aí volta e olha para o passado, o caminho que estava da outra estrada, da outra trilha, e vê aquele caminho que estava, aquela trilha, a que futuro iria nos levar. É muito simples. Olha o caminho que vinha sendo traçado até 2016 e olha a que futuro iria nos levar. Olha a Venezuela, olha o Chile, olha a Argentina. Agora, olha o caminho que nós estamos traçando agora e pensem qual o futuro que nós podemos ter. Basta olhar o que está acontecendo e que não é noticiado na mídia tradicional, mas que aqueles que forem buscar as informações vão tê-las e vão tê-las bem claras. O que é que nos aponta o futuro, o caminho que nós estamos seguindo no momento. E escolham. Perfeito, que cada vez menos é noticiado, né? E cada vez mais pulverizada é a informação. E essa é uma das missões da ADESG, né? Nós estamos aqui não apenas congregando os nossos associados
e os egressos da Escola Superior de Guerra, mas também promovendo cursos, debates, estudos em torno desses temas fundamentais para a segurança e defesa nacional. Nós queremos aqui agradecer profundamente a presença do General Rocha Paiva, que foi extremamente construtiva, e convidar a todos os espectadores que participem, que acessem os nossos canais na internet, da ADESG, e que procurem a nossa instituição. Nós temos delegacias espalhadas em todas as unidades da Federação Brasileira para atender aos brasileiros que querem fazer uma diferença pelo seu país. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.